Com a Câmara na cidade de hoje, vai falar sobre a AIDS. Conforme o Ministério da Saúde, desde 2016, Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos da doença registrados no país. Diante disso, como o município está preparado para atender essas pessoas? Além de ações do Executivo, a gente te mostra como a sociedade civil também se organiza. Fique com a gente. Campeã de mortalidade por AIDS, a capital gaúcha registrou em 2016 22,4 mortes para cada 100 mil habitantes, um percentual de mais de 76% comparado à média nacional. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado mostrou que a taxa diminuiu em relação a 2015, quando foram registrados 23,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Embora haja queda de óbitos pela doença, os números ainda são altos. A coordenadora do Serviço de Assistência Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS da Prefeitura de Porto Alegre destaca as principais formas de transmissão. Ela é a transmissão sexual a partir do sexo oral, sexo vaginal ou sexo anal desprotegido. Como era no passado, transmissão por uso de drogas injetáveis já não é tanto a nossa realidade, né? E também a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê, que é também um eixo de trabalho muito forte do Ministério da Saúde, que vem com a proposta de zerar. Então, todo o município, o estado que conseguir zerar a sua transmissão vertical, que é a passagem da infecção da mãe para o bebê, vai ser certificado. Infelizmente, Porto Alegre se mantém no topo do ranking das capitais com as mais altas taxas de incidência de AIDS desde 2015. Para reverter essa situação, em 2012, a capital gaúcha descentralizou o diagnóstico do HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Atualmente, o município oferece o teste rápido gratuitamente em 141 unidades básicas de saúde e nos serviços de atendimento especializado. Você encontra o SAIS em 3 locais da capital: no Centro de Saúde e API, localizado na Rua 3 de Abril, número 90, Paço da Areia; na Vila dos Comerciários, Rua Moab Caldas 400, Santa Teresa; e no Centro de Saúde Santa Marta, localizado na Rua Capitão Montanha, número 27, no centro. O teste rápido é oferecido também nos hospitais do município através dos ambulatórios de infectologia. O Estado fornece o serviço na dermatologia sanitária e no Hospital Sanatório Partenon. Além do HIV, o teste rápido identifica a sífilis e as hepatites B e C. Com uma agulha, é retirada uma pequena quantidade de sangue e o resultado sai entre 30 minutos e 1 hora. Se for positivo, é feita mais uma coleta. Caso o diagnóstico se confirme, o acolhimento é feito imediatamente pela equipe de profissionais do SAIS. Esta técnica de enfermagem chama a atenção para o período da janela imunológica. Se a pessoa teve uma exposição, desprotegida, e se infectou pelo HIV, e ela for fazer, a partir desse dia da exposição, um teste rápido, no 7º dia, por exemplo, que está dentro do período da janela imunológica, que para o HIV são 30 dias, vai dar não reagente, ou seja, vai constar como se ela não tivesse. Por quê? Porque é o período em que o organismo vai estar criando anticorpos para combater o HIV, para saber se aquela exposição que está deixando ela preocupada, porque ela se expôs, né, e está com a dúvida ali, será que me infectei, será que não me infectei, ela vai ter que esperar 30 dias para ver se de fato houve infecção ou não. A coordenadora do SAIS afirma que um dos desafios para o tratamento contínuo da AIDS é a falta de conhecimento e o receio do uso de medicamentos. Então, o primeiro passo é mostrar que aquela doença que no passado era de difícil tratamento por uma quantidade de comprimidos enorme, de várias doses diárias, hoje se restringe a uma tomada de, no máximo, 2 a 1 comprimido por dia, né? E isso muda o tratamento e demonstra o quanto está mais fácil realizar hoje. E a facilidade de realizar o tratamento hoje fica por conta de apenas alguns comprimidos. Segundo este infectologista, os remédios coformulados trouxeram mais exposição para os soropositivos. Em média, no mínimo 3 drogas, 3 medicamentos é o que ele vai utilizar.
E atualmente, no nosso panorama, nós temos opções de medicamentos coformulados, quer dizer, esses 3 medicamentos, eles vêm associados em apenas um único comprimido, com uma tomada diária. E, então, isso é uma posologia mais cômoda para o paciente e que facilita a adesão dele ao tratamento. Então, eu acho que o grande desafio hoje, além de diagnosticar esse grande número de pacientes que nós temos sem diagnóstico, que não sabe que tem HIV, é, após o diagnóstico, manter esses pacientes em tratamento. Os remédios são gratuitos e fornecidos nas unidades dispensadoras de medicamentos. No Rio Grande do Sul, elas estão presentes em 55 municípios. Em Porto Alegre, 7 unidades realizam a entrega dos remédios. A Prefeitura ainda oferece outras ações para o enfrentamento da AIDS em Porto Alegre. Além de campanhas pontuais de conscientização ao longo do ano, o Executivo conta com um ônibus itinerante que circula em várias regiões da cidade. O projeto atende o público jovem e promove atividades de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e educação sexual. Outra política do Ministério da Saúde, também oferecida pelo município, é a prevenção combinada. A estratégia consiste em oferecer 2 tipos de tratamento, um antes e outro depois da exposição. A oferta da PEP, ela é para todos que têm algum tipo de exposição em menos de 72 horas. Consiste num tratamento que ocorre com a tomada de um esquema antirretroviral por 28 dias, sendo que o acompanhamento após a tomada desse medicamento, ele ainda segue por 3 meses. A PrEP já é uma outra estratégia. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Ela é dada às pessoas que têm uma maior exposição, maior risco. Atualmente a gente fornece a PrEP para profissionais do sexo, os trabalhadores, né, do sexo, tanto feminino quanto masculino, pessoas trans, gays, HSHs e casais soro diferentes, principalmente aqueles que querem ter filhos e não têm a possibilidade, a partir da PrEP, eles podem estar fazendo um planejamento. Você pode encontrar a PrEP e a PEP nos serviços de atendimento especializados do município. Além de todo o trabalho de prevenção e tratamento da AIDS, é preciso de acolhimento para enfrentar a doença. Gina descobriu o HIV em dezembro de 2005. Ela lembra do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS do Rio Grande do Sul, o GAPA. Na época, o local foi fundamental para a ativista seguir em frente. Como todo mundo, eu estava muito fragilizada, porque realmente eu fui para o hospital já em estado de AIDS, de cadeira de rodas, tinha emagrecido 30 quilos, né? Estava muito fragilizada, só tomava uma aguinha cor de laranja que me davam porque eu não podia me alimentar, foi muito ruim. E eu não acreditava que poderia viver, eu precisava ver gente viva, muito rápido. E aí eu fui para a internet buscar uma rede de acolhimento, aonde eu encontrei o GAPA. E liguei para cá, fiquei sabendo que estavam de férias na época, porque era verão. Fiquei sabendo da data, né, no site que ia retornar uma reunião de acolhimento no mês de março. E quando veio o mês de março, abriu a porta e eu caí para dentro. E é onde eu conheci todo o pessoal que hoje eu trabalho, que eu me envolvo, que eu milito. O vice-presidente do GAPA, Carlos Duarte, afirma que a entidade chegou a atender 1.500 pessoas por mês. Segundo Duarte, o local já contou com 120 voluntários. A maior parte do atendimento era telefônico, porque as pessoas não queriam se expor, as pessoas tinham medo de chegar no GAPA. Então as pessoas ligavam para perguntar qualquer coisa sobre AIDS, como fazia, onde fazia o teste, o que era a doença. A partir do telefone, tu já tinha demandas trabalhistas, tu tinha demandas de INSS, tu tinha demandas de acesso à saúde, tu tinha várias outras demandas. Então começou, as pessoas vinham para cá, tinham que fazer um atendimento, saber mais ou menos como é que as pessoas... Então tinha atendimento psicossocial, tinha psicólogos que trabalhavam aqui dentro, tinha atendimento jurídico, tinha o grupo de autoajuda que sempre existiu dentro do GAPA, né? Um dos principais trabalhos, as pessoas vinham para cá a fim de falar, queriam conversar sobre a sua situação e não conseguiam falar fora. Hoje, a realidade é bem diferente. Em agosto do ano passado, as atividades do GAPA foram interrompidas.
Por conta de uma ação de despejo movida pelo proprietário do prédio, a justiça interditou a casa. Agora, a batalha é para conseguir outra sede para a entidade. Aí, ali em 2009 ou 2010, por aí, o Estado resolveu definitivamente que aquele espaço não seria mais nosso, romperam um contrato e fizeram um novo contrato conosco na casa. Cederam a casa de novo para nós e isso foi se arrastando, entende? Porque mesmo cedendo para nós, segundo a gente sabe hoje, não tinha mais contrato com o proprietário, já não estavam pagando aluguel. Então já estava um imbróglio com o proprietário em relação a isso. Desde então sempre ficou aquela coisa, se não está pagando aluguel, nós vamos receber uma ordem de despejo. Uma hora, nós não, o Estado vai receber a ordem de despejo. A gente ia acompanhando isso na justiça. Apesar de a gente nunca ter sido chamado em nenhum processo desses, a gente era chamado pela secretaria. Vocês têm que sair da casa. Disse, ok, a gente sai, mas a gente vai para onde? Durante 17 anos, o governo gaúcho financiou o aluguel do imóvel. Hoje, a casa de 2 andares e 180 metros quadrados, localizada na rua Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, está para vender. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde disse que o contrato de locação do imóvel chegou ao fim em 2008. A pasta afirma que os responsáveis pelo GAPA foram avisados sobre a situação. A secretaria ainda alega que durante os anos de convênio com a organização, cobriu parte dos custos da reforma geral do prédio e ainda apoiou diversos projetos executados pelo GAPA, com investimentos que chegaram a mais de R$375 mil. Esse espaço que podia ser muito bem resolvido pela própria sociedade civil, através das suas organizações, não estão conseguindo fazer isso de forma contente. Então, o fato do Estado simplesmente fechar uma instituição que é histórica para o Rio Grande do Sul, principalmente por uma epidemia como a da AIDS, que deveria ser valorizado, foi desvalorizado. Preocupados com o futuro da entidade, os voluntários do GAPA recorreram à Câmara de Vereadores. Em agosto do ano passado, o tema foi discutido em uma audiência pública proposta pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo. O governo municipal acabou dizendo, então vocês me indiquem os espaços públicos, né, para a gente ver a viabilidade de poder atendê-los. O próprio GAPA encaminhou vários locais. O governo municipal acabou dizendo que era impossível, porque alguns eram estaduais, outros municipais, outros não tinham habites, não tinham condições de funcionar. Enfim, acabou oferecendo o governo municipal alguns locais inadequados, como ali no Planetário, né, na Vila Planetário, outro no INSS, junto com outras ONGs, e que na verdade para eles não dá. Eles têm hoje, na verdade, todo esse acervo num espaço onde estão pagando aluguel e estão sem operar. De acordo com o vice-presidente do GAPA, em 2013, a Secretaria Municipal da Saúde teria iniciado a reforma de um antigo imóvel na esquina da rua Jerônimo Coelho com a Marechal Floriano Peixoto para ser a nova sede da ONG. A intenção era transformar o prédio em um centro de referência da AIDS, com espaço para o GAPA e outras entidades. No entanto, a casa foi interditada pelo Corpo de Bombeiros. Hoje o GAPA em si, o GAPA é uma ONG moradora de rua, digamos assim. Nós estamos em situação de rua, nós não temos onde fazer as nossas atividades. As atividades, elas continuam necessárias, continuam. A AIDS no estado, em Porto Alegre, os dados mostram que é muito importante ter o apoio da sociedade civil, entende? Porque nós fazemos um trabalho que ninguém faz. Procurada pela reportagem para falar sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde não se pronunciou sobre o GAPA. A gente tem conversado com o secretário Erno. Existe um projeto também agora apresentado e capitaneado pelo Erno, mas junto com o FASC, junto com o DEMAB, para a questão da atenção para os moradores de rua, que tem também um alto índice aí de soropositivos, né? E a gente tem uma estrutura no município de Porto Alegre. A gente se preocupa quando algumas pessoas, ou dentro do legislativo, comissões, enfim, colocam obrigações dizendo que teria que ser de competência do município destinar estrutura, espaços para que projetos que atendessem a questão da AIDS, seja por
organizações não governamentais, que teria-se uma obrigação do município com isso, né? A gente sabe que é uma pauta estadual, né? Mas a gente fez, inclusive, vários gestos nessa administração de buscar espaços para essas entidades, né, que fazem um importante trabalho perante a nossa sociedade, mas a gente tem uma estrutura muito boa na saúde. Além do GAPA, outras entidades também realizam um trabalho de enfrentamento da AIDS em Porto Alegre. Desde 2001, a ONG Somos desenvolve uma série de ações com ênfase nos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, a partir da educação, saúde, comunicação e arte. Porém, desde o início do ano, o grupo recebeu um comunicado para deixar o local cedido pela Prefeitura. A Prefeitura nos solicitou, e não apenas nós aqui do Somos, mas todas as ONGs que estão nesse andar aqui da Galeria Malcom, no centro de Porto Alegre, que desocupassem esse espaço, porque apesar dele ser de propriedade do governo federal, ele foi cedido para a Prefeitura de Porto Alegre. Mas a Prefeitura de Porto Alegre precisa pagar o condomínio desse espaço e a Prefeitura acha que é um condomínio muito caro, né? As nossas pesquisas em relação a preços de condomínio e etc., nós entendemos que não é um valor muito grande se considerado que as ONGs que estão aqui realizam um trabalho que a Prefeitura não consegue realizar, né? Não conseguem dar esse suporte para a população. Então, nos solicitaram sair daqui, nós fizemos algumas reuniões com a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria se comprometeu a poder achar um outro lugar para que essas ONGs trabalhassem, né? Para que elas pudessem ser realocadas, mas o processo não foi para frente. Conforme Gabriel, o que mais preocupa é o descaso com o acervo da ONG. Segundo ele, cerca de 60% do material entre documentos, livros e pesquisas se perdeu no último prédio ocupado pela entidade. Por falta de espaço, a organização não tem onde colocar os objetos. A Secretaria Municipal de Saúde também não se pronunciou sobre a situação das ONGs. Apesar das incertezas, o trabalho não pode parar. Recentemente, a ONG Somos foi selecionada pelo Ministério da Saúde para realizar um trabalho de prevenção à AIDS pelo viés da cultura. A gente acredita que trabalhar a prevenção à AIDS não é uma coisa assim apenas que tem que ser trabalhada no viés médico, né, no viés biológico. A experiência do Brasil mostrou que a AIDS é uma questão que ela é social, que ela é uma questão que envolve vários elementos psicológicos, de psicologia social. A gente entende que a boa parte da resposta positiva que foi elogiada internacionalmente que o Brasil teve à epidemia de AIDS foi porque em diversos momentos se levou em consideração o trabalho de movimentos sociais, o trabalho da academia, que pensava em questões que vão além do dar uma pílula todo dia para as pessoas.